Fala, galera, aqui é o Garone. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Enquanto os reforços não são anunciados no Vasco, algumas saídas começam a ser confirmadas. Zé Gabriel para o Curitiba e Praxedes muito próximo de ser confirmado também como novo reforço do Atlético Paranaense. Curiosamente, 2 volantes indo para Curitiba, saindo de São Januário. Acho que o torcedor do Vasco não vai sentir muita saudade, não. São 2 jogadores que, desde que chegaram ao clube, são constantemente criticados e nunca caíram realmente nas graças do torcedor. Inclusive, poucas vezes conseguiram realmente se firmar entre os titulares do time. O Vasco, na minha visão, começa a tentar reparar alguns erros do passado. Zé Gabriel, quando chegou ao Vasco, foi numa troca envolvendo o Bruno Gomes. Bruno Gomes foi para o Inter, Zé Gabriel chegou ao Vasco, o Vasco tinha uma dívida ali com o Bruno Gomes, que eu acho que foi mal trabalhada. O Vasco acabou perdendo um ativo. Eu sei que muita gente fala, não, mas o Bruno Gomes também não jogou nada no Vasco, não ia servir de nada. A grande verdade é que o Bruno Gomes era, pelo menos, um ativo mais caro, mais valioso do que o Zé Gabriel. Tanto era, por ser mais jovem e, na minha opinião, ter mais qualidade, que o Inter pegou ele e vendeu para o Curitiba por 4,5 milhões. E depois o mesmo Inter comprou ele de volta do Curitiba por 7 milhões. Ou seja, o Inter ganhou dinheiro na formação do Bruno Gomes e o Curitiba ganhou também na venda do Bruno Gomes de volta para o Internacional. O único clube que não ganhou dinheiro realmente com o Bruno Gomes foi o próprio Vasco. E também não vai ganhar com o Zé Gabriel. Então, naquele momento, como um negócio, eu já via como um erro do Vasco. E, tecnicamente, o Zé também nunca entregou. Talvez o melhor momento dele tenha sido na Série B, onde, para mim, é onde bate mais com o nível dele, tanto que ele retorna à Série B agora para atuar pelo Curitiba. Já o Praxedes, no ano passado, quando chegou, ok. O Vasco precisava se movimentar no mercado em busca de jogadores que estavam escanteados. E o Praxedes era um desses jogadores. O Vasco foi lá, buscou um jogador que estava sem espaço no mercado e tentou resgatar ele, assim como fez com o PH, que veio do Atlético Mineiro, e fez com o Maicon, que veio do Santos. 2 jogadores que também foram titulares importantes com o Ramon Dias na campanha do ano passado, que evitou o rebaixamento. O Praxedes também foi titular, até porque o Payet não estava 100% fisicamente e a ideia de jogo do Ramon era de mais intensidade. Mesmo o Praxedes não sendo esse cara intenso, era mais jovem, conseguia sustentar 90 minutos, tinha, claro, as suas deficiências, como tem até hoje, mas conseguia desempenhar um pouquinho melhor no que pretendia o Ramon Dias e, querendo ou não, funcionou. O Vasco acabou não sendo rebaixado, era a grande luta ali do Ramon, que pegou um time na lanterna da competição. Mas era muito claro também que o Praxedes não tinha qualidade se o Vasco almejava algo melhor no Campeonato Brasileiro, na temporada de 2024, que ele não seria esse jogador, que não era um jogador que valia investimento. Você não precisava renovar com ele. E o Vasco acabou renovando o contrato do Praxedes, ele tendo vínculo com outro clube, ou seja, o Vasco teve que pagar para manter o Praxedes nessa temporada, mais de R$1 milhão. Apesar de no futebol não ser um valor tão alto, para o Vasco é sempre dinheiro. Aliás, R$1 milhão, se você souber trabalhar, é sempre dinheiro, independente do mercado inflacionado ou não. Se você souber buscar, o próprio Matheus Cocão, quando chegou ao Vasco no ano passado, custou bem menos do que isso. Então, sabendo monitorar, sabendo trabalhar bem esse dinheiro e o mercado, você poderia ter encontrado boas opções. O Vasco preferiu renovar com o Praxedes, que praticamente não foi utilizado em 2024 e, quando foi, não deu retorno técnico em campo. O Vasco, nesse momento, abrindo mão desses 2 jogadores, conseguindo negociar eles no mercado. Mas uma coisa importante, o Vasco não pode focar só nas saídas, não. O Vasco, nesse momento, em alguns jogos, tem jogado com 3 volantes. Hugo Moura, Matheus Cocão e o Sforza. Olhando para o banco, com esses 3 em campo, só sobram Souza, JP e Galdames. Já que o Vasco já vendeu o Galarza, já emprestou o Barros para o Amazonas, então já perdeu alguns jogadores dessa mesma posição. Só que o Souza também está vindo de lesão. E o Galdames é um jogador que não entregou em campo o que muitos esperavam quando ele foi contratado. Eu já tinha falado sobre ele aqui quando foi contratado. A minha expectativa era baixa e o que ele tem entregue em campo também. Mas não é um jogador de confiança. Não é um jogador que, se você precisar na Série A, ele vai te entregar. E o Vasco já viu isso. E o Vasco, se ficar nesse limite de não poder perder nenhum jogador, de ter menos opções do que já tem nesse momento, corre o risco de sofrer na reta final do campeonato.
até porque tanto o Hugo Moura quanto o Matheus Cocão são jogadores que constantemente recebem cartão amarelo, ou seja, estão constantemente fora por conta de suspensão. Fora o risco natural que você tem de lesão. O Vasco ainda tem Jair e Paulinho para voltar, mas eu acho muito improvável que retornem bem ainda nessa temporada. Talvez entrando em alguns minutos nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, mas sempre tendo que dosar para não ter uma nova lesão que agravaria ainda mais a situação de cada jogador. E o próprio Pedrinho, tenho certeza, sabe disso. O Pedrinho antecipou a volta dele aos gramados quando teve aquela grave lesão em 98 e acabou ficando por um período fora dos gramados muito maior do que deveria ter ficado. Voltou em 99, sofreu uma nova lesão num treino e só foi voltar a jogar mesmo em 2000. Então o Pedrinho sabe que tem que dosar. E apesar de não ser ele o cara que tem que controlar isso, tenho certeza que ele tem a voz ativa nisso também. Então não dá para contar ainda com Jair e Paulinho para essa temporada. Dito isso, o Vasco precisa contratar para o seu meio de campo. Já precisava com esses jogadores, porque faltava qualidade técnica. Agora faltam jogadores, inclusive, para compor esse meio de campo em caso de necessidade dentro do elenco, já que o JP mesmo, em muitos momentos, joga um pouco mais avançado na função do Payet. Então, aliás, o próprio Praxedes, em alguns momentos, fez essa função também mais avançado. Tem o Coutinho, mas o Coutinho está voltando de lesão, novamente de lesão. Então, não dá para você achar que todo mundo vai voltar de lesão jogando 100% do que tinha essa capacidade. Então, mais do que pensar nas saídas, que são, claro, importantes, o Vasco tem que pensar também nas chegadas de novos jogadores. Não dá só para esvaziar o elenco, tem que preencher também com qualidade. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para falar mais de Vasco. E antes de você sair, corre lá na Betfair e aproveita a super promoção de boas-vindas que está rolando por lá. É só você clicar aqui no link na descrição do vídeo para aproveitar o super bônus de até R$600. São R$15 por dia por até 40 dias. Só você clicar aqui no link, fazer seu registro, ler o regulamento e aproveitar a promoção da Betfair. Lembrando sempre, só para maior de idade e apostar sempre com responsabilidade. Beleza? Saudações e até a próxima.